Olá, sejam bem-vindos ao Momento com a Palavra. Eu sou a pastora Andréa Dutra e eu estou aqui para compartilhar com você uma semente do Reino dos Céus. E eu quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu creio que você vai ser edificado através da palavra. E eu quero pedir para você curtir, compartilhar, e você que é novo aqui no canal, se inscreva. Me ajude a fazer o ID do Senhor, me ajude a levar a mensagem do Reino dos Céus. E nesse momento eu quero compartilhar com você um versículo que se encontra no livro de Hebreus 11:31, que diz assim a palavra do Senhor: Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolheu em paz os escribas. A palavra do Senhor aqui em Hebreus está falando de uma mulher. Essa mulher, ela se encontra na galeria dos homens da fé. Essa mulher, ela foi registrado o nome dela no Novo Testamento, porque ela deixou um legado no seu passado. A história dela se encontra no livro de Josué, quando Josué ele assume a liderança do povo de Israel. E Deus dá uma direção para Josué, e ele manda seus espias ou espiões sondar a terra inimiga. Ele manda esses homens ir analisar o território inimigo. E quando eles chegam nessa cidade, que é uma cidade pagã, uma cidade pecaminosa, que tem outra cultura, adora outros deuses, eles conhecem essa mulher, que tem o nome de Raabe, a prostituta, a meretriz. E ela, quando ela vê esses homens, ela acolhe para proteger eles dentro da casa dela. E pela fé, porque um dia ela ouviu falar dos feitos que Deus tinha feito com o povo no deserto, quando Deus mandou as pragas para o Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Deus mandou maná do céu para aquele povo, quando Deus fez brotar a água da rocha, ela escutou falar desse Deus poderoso, desse Deus que move céus e terra para os seus filhos. E essa mulher, ela encheu o coração de fé. Ela encheu o coração de esperança, porque ali ela poderia ter uma vida nova, um novo recomeço. Ali ela poderia deixar aquela vida pecaminosa para trás. E essa mulher, ela vê uma oportunidade quando ela reconhece esses homens de Deus. E essa mulher, ela foi muito ousada na fé dela. Ela não teve medo de enfrentar o rei de Jericó, que poderia pegar ela e matar ela, matar a casa, a família dela. Mas ela foi fiel a um Deus que ela só ouviu falar. Ela não servia o Deus de Israel. Ela não conhecia o Deus de Israel. Mas pela fé, ela acolheu aqueles homens dentro da casa dela. Quando ela acolhe aqueles homens dentro da casa dela, para eles não ser mortos, ela reconhece quem é Deus. Ela sabe que Deus pode mudar o cenário dela. Deus pode enxugar as lágrimas dela. Deus pode apagar o passado dela de dor e de sofrimento. Porque aquela mulher, ela fazia do seu corpo um instrumento de trabalho. Ela vendia o seu corpo para alimentar talvez a sua casa, a sua família. Mas ali houve uma oportunidade para Deus mudar a história dela. Ali houve uma oportunidade para Deus escrever uma nova história. E pela fé, ela não deixou se contaminar no meio dos incrédulos. Ela não deixou se contaminar no meio do pecado. Ela encheu o coração de fé e de esperança. E ela creu com o seu coração. E assim como eles fizeram, ela fez aquela proposta para eles: eu vou deixar que vocês fiquem aqui, eu vou proteger vocês, mas quando vocês invadirem essa terra, eu quero que tenha salvação dentro da minha casa, eu tenha salvação no meio da minha família.
E foi isso que aconteceu. A fé dessa mulher trouxe salvação para dentro da casa dela. Mesmo a casa dela não sendo merecedora, mesmo a casa dela estando no meio de um povo que pecava, no meio de um povo que idolatrava outros deuses, a salvação chegou naquele lar, porque teve uma mulher que se posicionou e pela fé no Deus de Israel, a história dela foi mudada. A casa dela foi mudada, a família dela foi mudada. Aonde está a minha fé? Aonde está a tua fé? Independente do cenário que você se encontra, independente da situação que você está. Talvez você esteja aprisionado por um pecado e não consegue se libertar. Mas se você confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador, esse pecado não faz mais parte da tua vida. Esse pecado não faz mais parte da tua vida. Você precisa crer nisso. Raabe era uma prostituta. Raabe era condenada, Raabe era apontada, mas ela, pela fé dela, ela creu no Deus de Israel. E o Deus de Israel mudou a vida dessa mulher. Mudou o cenário dessa mulher. E eu quero convidar você a encher o teu coração de fé. Eu não sei qual é o cenário da tua vida, qual é a situação que você se encontra. Mas se você ter fé, Deus muda a tua história. Deus muda o teu cativeiro, Deus muda o teu cenário. E Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar, para trocar as nossas vestes, para trocar o nosso rótulo, o nosso título que a sociedade coloca em nós. E Deus, Ele nos dá vestes limpas. Lá em Salmos, Davi diz: e Deus me tirou de um poço, de um charco, de um lamaçal de lama e afirmou os meus pés sobre a rocha. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. E a história dela não acaba aqui. O nome dessa mulher se encontra na genealogia de Jesus. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a tua vida, para a tua casa, mas você precisa colocar a tua fé no Senhor. Que você venha olhar para o céu hoje e reconhecer que tem um Deus, que tem um Pai que está te chamando para algo maior, para uma transformação, para uma mudança de vida. E pela fé, você tem que tomar posse disso. Você tem que tomar posse disso. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa resplandecer a luz dele sobre ti, em nome de Jesus.